Olá, bom dia! Observatório Feminino no ar comigo, Aline Neves, ao meu lado a minha amiga Amanda Antunes. Amanda, bom dia para você. E Aline, bom dia para você também, bom dia para todo mundo que nos acompanha, para quem nos assiste aí pelo YouTube, pelas redes sociais da Itatiaia e para quem acompanha também no radinho. Bom dia para todo mundo. Hoje o Observatório está emocionante, gente, uma história de superação, uma história de coragem e principalmente de determinação. É o que vocês vão ver, né, e vão ouvir hoje aqui no Observatório. A personagem principal é a Gisele Coelho. Tudo começou aos 12 anos dela, quando ela, pensou, infelizmente, em tirar a própria vida. Depois passou dias no Sersan, tomando vários medicamentos, perdeu o convívio com o filho. E aí uma pessoa quis ajudá-la, uma pessoa estendeu realmente a mão para Gisele, acreditou que aquela situação toda, aquela situação triste teria um fim. Eu não vou contar mais nada, porque a Gisele Coelho está aqui, né? Ela que é a principal personagem dessa história. Quem vai contar tudo é ela, vai mostrar pra gente que tudo pode ser diferente e o quanto é importante ter alguém que acredita na gente. Gisele, bom dia para você, muito obrigada, viu, pela presença aqui no Observatório. Bom dia, Aline, bom dia, Amanda. Bom dia, Gisele, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui na Rádio Itatiaia com vocês hoje. Bom, então vou tentar contar assim do início. Isso. Desde pequena eu sempre tive uma depressão muito forte, eu não sabia o que tinha de errado comigo. Eu tentei tirar a minha vida durante 3 vezes, fiz tratamento com psicólogos particulares, com psiquiatra e nada resolvia. E aí, então, eu tive, em 2014, eu fui expulsa de casa. Eu fiquei totalmente perdida, perdi o convívio com meu filho, até que no momento de surto eu fui encaminhada para o Sersan Venda Nova, que é o Centro de Referência em Saúde Mental. E lá eu fui diagnosticada com transtorno bipolar. Até então eu não sabia o que era isso. A gente tem uma visão deturpada do que é o transtorno bipolar, na verdade. A gente acha que cada hora está num momento, com um humor diferente. Não é bem assim. O transtorno bipolar ele tem fases cíclicas bem marcadas de depressão e de mania. Mas então foi lá que eu descobri que eu tinha o transtorno bipolar. É onde eu faço tratamento desde 2015. E lá eu vivia durante um tempo de favor na casa de outros pacientes, porque é recorrente na saúde mental que os pacientes sejam abandonados pela família. E depois de alguns meses, quando eu estava melhor, a Priscila, que era minha técnica de referência na época, ela me perguntou do que eu precisava para voltar a trabalhar. E ela me ofereceu R$200 na época, que foi o valor que eu falei para ela que eu precisava. E aí eu lembro que eu fui no supermercado no mesmo dia, comprei tudo que eu precisava, cheguei no Sersan no dia seguinte com uma caixa cheia de pão de mel e todos os funcionários do Sersan compraram o doce. E foi ali que foi o meu pontapé inicial para recomeçar a minha vida. E isso, assim, é uma coisa que me emociona muito, porque, assim, antes do que aconteceu, de eu chegar no Sersan, eu cheguei a pedir ajuda para várias pessoas que me conheciam, que me viram crescer, mas ninguém acreditou em mim. Mas a Priscila e o Sersan, como um todo, que me conheceram no meu pior momento, que eu estava incoerente, que eu não tinha lucidez suficiente, eles acreditaram no meu potencial. Eles me deram a oportunidade de recomeçar. E aí foi trabalho de formiguinha. Eu comecei a vender no ônibus. Eu vi que o pão de mel às vezes não dava tão certo no ônibus, porque muita gente não conhecia, era um doce mais diferente. Então eu decidi trocar e passei a vender bombom. Hoje eu sou conhecida até hoje como moça dos bombons. E aí, assim, eu tentei voltar para a faculdade lá em 2016, fiquei um tempo, mas perdi meu FIES, porque acabou o tempo de utilização do financiamento.
E aí eu tive que parar de novo de estudar pela segunda vez. E aí eu falei assim, não, o que eu vou fazer da minha vida? Continuei vendendo bombom no ônibus. Aí eu procurei estudar outras coisas, fazer mais cursos de confeitaria, estudar livros de finanças. Estudei livro da Natália Arcuri, que é muito boa nessa área de finanças. Fiz cursos de confeitaria e procurei ler outros livros também, tipo do Flávio Augusto da Silva, que é um empresário brasileiro muito bem sucedido e que tem um know-how espetacular. E eu sempre lembro dele, assim, às vezes quando as vendas estão fracas, né? Eu lembro dele dizendo assim no livro, em um dos Gerações de Valor, falando assim, quanto mais não você escuta, é porque o sim está próximo. E depois, assim, de 4 anos, eu resolvi aumentar o preço do bombom 50 centavos. Eu falei assim, não, quer saber, eu vou voltar para estudar. Porque eu queria estudar numa determinada faculdade, mas que não estava dentro da minha realidade financeira. E aí eu fui procurar outra faculdade que eu pudesse terminar. Eu escolhi a que estava mais perto do MOV. Eu chegava lá, terminava de vender os bombons e em 15 minutos eu estava na faculdade. Então, isso, assim, foi o meu critério de escolha no momento. E eu acho que Deus encaminhou tudo, assim, porque, cara, os meus professores, assim, são maravilhosos. Eu tenho uma admiração muito grande por todos eles. Mas, assim, o legal, assim, né, de você ver e da gente contar isso, é porque às vezes a gente se auto-sabota tanto. Porque quando eu voltei, todo semestre, de alguma forma, eu duvidava de mim. Eu tinha um motivo para poder falar assim, não vou conseguir. Então, no 7º, eu falava assim, não vou conseguir. Eu fiquei 4 anos parada. No direito, muda as coisas muito rápido. Às vezes, você nem terminou de estudar o trem e a lei já foi revogada. Tanto que quando eu comecei a estudar, foi pelo CPC de 73. Aí, depois, entrou o de 2015. Então, tudo uma bagunça. Aí, no 8º, tinha outras coisas, que eu estava pagando matéria de manhã. E aí, no 10º, o 10º foi surreal, meu 10º período. Porque eu estava fazendo estágio no TRT de manhã, eu vendia os bombons de tarde, eu ia para a faculdade à noite e eu fazia os bombons no final de semana ou de madrugada. E durante 2 dias de manhã, na verdade, eu brincava que eu estava em faculdade office. Porque eu tinha que pagar 2 matérias de manhã, mas eu também precisava fazer as coisas do TRT. Então, eu sentava lá na mesa para assistir aula, com o meu notebook, aberto no PJE, fazendo os prazos do TRT e assistindo minha aula de processo penal e de sucessões depois. Aí, assim, não bastasse toda essa situação, eu estava muito sobrecarregada, eu invento muita moda. Então, assim, eu fui monitora de processo civil, eu participei de competição de processo civil também, tudo nesse período. E aí, quando foi... E eu já tinha passado na primeira fase da OAB. Aí, quando foi... No dia 20 de setembro, eu tive um surto. E a prova da OAB da segunda fase era no domingo. Então, eu surtei, 3 dias antes da OAB, eu perdi a prova. Todo mundo ficou arrasado por causa disso, meu filho, principalmente. E foi uma coisa, assim, que depois eu ainda fui surtar na porta da faculdade em pleno domingo. Você vê, assim, eu amo tanto a faculdade, eu amo tanto estudar, que até surtar eu surto na faculdade. Mas aí eles me encaminharam para o CERSAM, me trataram, me cuidaram. A minha técnica de referência hoje é a Cláudia. Ela entrou em contato com o meu chefe, conversou sobre a situação e tal. Meus professores, a coordenadora da faculdade, todo mundo me acolheu. Antes mesmo de eu ter alta lá no CERSAM, eu já estava indo na faculdade. Meio doida da cabeça, mas estava. E aí, eu lembro que teve um dia que eu quase desmaiei na faculdade por causa dos remédios. E aí, uma menina da minha sala foi me levar até no Uber, assim, para eu conseguir chegar em casa.
Mas, cara, todas as vezes, assim, né? Todas as vezes que eu achei que eu não ia dar conta, eu dei conta. Ô, Gisele, eu queria entender o seu núcleo familiar. Você cresceu com quem, né? Tudo começa aos seus 12 anos, né? Quem eram as pessoas que estavam ali cuidando de você até aquele momento? E depois, quando você foi expulsa de casa, né? Quem foram as pessoas? Eu sei que é importante a gente falar quem nos ajudou, mas só pra gente entender esse contexto, assim, de antes. Então, eu fui criada por um tempo pela minha avó e depois por uma tia minha. E foi essa tia minha que me expulsou de casa. Eu não costumo falar muito dela. Eu acho que é uma pessoa que precisa muito de ajuda também. Que ela, às vezes, ela tem uma dificuldade de demonstrar o amor. Não é que ela não gosta das pessoas, mas às vezes a gente tem um sentimento assim de posse em relação à pessoa que a gente ama e a gente não consegue lidar com isso, sabe? Eu acho que ela não conseguiu lidar com isso naquele momento. E como foi a luta, né? Você perdeu a guarda do seu filho e hoje você tem a guarda compartilhada, não é isso? Como é que foi toda essa luta? Então, foi uma luta bem difícil. Durante 3 anos, eu só podia ver o meu filho na casa do pai dele, uma visita assistida. E eu só consegui que isso fosse revertido 3 anos depois, quando o juiz, ele decidiu pela guarda compartilhada. Na verdade, assim, ele instigou, assim, muito fortemente um acordo, e que para mim era vantajoso. Nem todas as pessoas sabem, mas quando você faz um acordo na justiça, você está abrindo mão de recorrer. Então, o processo se encerra ali. Então, quando ele falou assim, não, vamos fazer um acordo, para mim foi bom, porque depois de 3 anos eu já sabia que eu ia pegar meu filho no próximo final de semana. E foi bom também porque era um juiz que ele não tinha um preconceito em relação à saúde mental, ele tinha um caso na família, ele falou sobre isso. Então eu acho que isso ajudou bastante no sentido dele falar assim, não, ela tem um problema de saúde, mas nada impede que ela exerça a maternidade. Ela exerceu durante anos, ela vai ser capaz de exercer daqui para frente também. E aí depois, tinha durante um tempo, era mais rígido, né? Tinha que pegar final de semana internado, todas as férias, feriados, tudo era muito dividido, assim. Só que chegou num momento, hoje meu filho já tem 14 anos, né? Então, eu e o pai dele já estamos muito mais tranquilos, assim. Então, quem decide hoje é o meu filho. Meu filho fala assim, mãe, hoje eu quero ir pro sítio do meu pai, pode ir. Mãe, eu já quero ir para sua casa. Então, vem, pode vir. Sabe, aí, então, agora que ele tá mais maduro, que tem uma certa responsabilidade, e não é puxando sardinha pro meu lado, mas meu filho é uma criança maravilhosa, sabe? É um menino muito bom, muito maduro para a idade dele. Então, a gente confia muito nele. E deixa ele à vontade para estar onde ele quer estar. Gisele, você falou aí sobre esse preconceito, né? Quando a gente vai falar de saúde mental, a gente falando isso em pleno 2025, né? Que esse assunto é um tabu, é um assunto que muita gente não gosta de falar, né? Tem esse preconceito mesmo. Fulano tem crises de ansiedade, então eu vou deixar ele pra lá. Eu tenho uma amiga que é bipolar. Então não vamos convidar ela para essa festa. Não vamos, né? Parece que é mais fácil, né, fazer isso, deixar as pessoas com o sofrimento mental de lado, né? E quem não tem vai seguindo a vida aí. Mas você teve, né, essa sua amiga que te ajudou com os R$200, né, que eu acho que ela já te entendia ali, falou, não, né, ela quis, ela te carregou no colo, né, literalmente, né, ela te estendeu a mão. Eu acho que isso é tão importante, gente, né, ao invés da gente tirar as pessoas de perto, por que não ajudar? Por que não dar uma chance, né, e você aproveitou essa chance mesmo. Com certeza. E eu queria ressaltar, né, que, na verdade, eu tô sendo carregada no colo pelo Sersan desde 2015, né? Muito obrigada, Sersan Venda Nova. E eu gostaria de ressaltar que é do SUS, né? Então, assim, foi onde eu recebi meu tratamento, eu faço meu tratamento até hoje.
qualquer pessoa que tiver qualquer problema de saúde mental, cada regional tem um CERSAM responsável, então vocês podem procurar ajuda, tem atendimento. E assim, quem trabalha com saúde mental é porque, assim, tem muito amor pelo que faz. Porque é uma área muito pesada de você trabalhar. Mas todo mundo ali, assim, por mais que a Priscila fosse a minha técnica de referência naquele momento, eu tive apoio de todo mundo. Eu era uma pessoa, quando eu chegava lá no CERSAM, eu chorava desde a faxineira até a gerente, porque eu achava que eu nunca ia conseguir ter meu filho de volta. Eu achava que eu nunca ia conseguir ter a minha casa, sustentar a minha casa, terminar a minha faculdade. Eu também achava que eu não ia passar na OAB, e eu passei na OAB. Então, assim, todos eles acreditam muito em mim, no meu potencial. Inclusive, o meu TCC foi falando sobre a defesa das pessoas com sofrimento mental, porque eu acredito que nós devemos ser reconhecidos como pessoas com deficiência. Inclusive, é o que já está, né, na Convenção de Nova York e no Estatuto da Pessoa com Deficiência, só que as nossas decisões judiciais e administrativas não reconhecem isso. Você está atuando hoje em qual área? Você está exercendo a profissão? Então, eu ainda nem peguei a minha carteirinha da OAB. Eu fui aprovada agora no 42º exame. E eu começo essa semana um estágio de pós-graduação no Tribunal de Justiça. Eu vou atuar no gabinete como a juíza, auxiliando a fazer despachos, sentenças, decisões. E tem uma novidade aí, gente. A Gisele está quase terminando um livro. Que livro é esse, Gisele? Fala um pouquinho. Então, a princípio eu queria fazer uma ficção, porque quando eu tô na mania, eu tenho umas ideias muito loucas, extraordinárias, assim, absurdas. Do tipo assim, eu achei que eu estava mudando o código genético humano. E aí eu pensei, não, acho que eu vou fazer uma ficção, assim. Aí depois eu parei pra pensar e às vezes eu tenho muita insônia. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou contar minha história. Eu não vou escrever uma ficção a partir das minhas loucuras. Eu vou contar a minha história, porque eu acredito que nesse exato momento tem muitas pessoas passando por situações tão ruins quanto as que eu passei ou piores. Então, às vezes a gente dá visibilidade para pessoas anônimas e mostrar que apesar de situações horríveis que a gente passa, que é possível superar isso, lidar com os traumas, com as dores e realizar os nossos sonhos, eu acho que é muito importante. Eu não vou... E uma pessoa que me inspirou muito a escrever foi a Viola Davis. Eu li a bibliografia dela. É, assim, extremamente impactante. Eu li também. Então, assim, eu falei assim, cara, se ela teve coragem, assim, né, de se abrir daquele jeito, por que eu não posso fazer o mesmo? E mostrar que não é só pessoas que estão lá no top 1 que são capazes de melhorar de vida e de crescerem. Todo mundo pode ser capaz de melhorar. A gente pode não ser nenhuma Viola Davis da vida, mas a gente pode crescer, a gente pode passar na OAB, mesmo que a gente não acredite, a gente pode se tornar advogada, mesmo que demore 12 anos para formar. É isso, né? Eu acho que é uma mensagem muito importante para quem está em casa nos acompanhando, para acreditar, né? Acreditar que quando você vai... É importante também que as outras pessoas tenham um olhar com humanidade, porque sozinho também a gente não consegue. Com certeza. Nenhuma vitória individual. E, assim, eu sou extremamente grata a todas as pessoas que me ajudaram. Não só o pessoal de CERSAM, mas os meus professores. O acolhimento que eu tive deles durante o meu período de crise foi, assim, surreal. Inclusive, quem nem me dava aula mais me apoiou. Especialmente a Rose e a Poliana, que são as minhas preferidas. Mas eu quero, né, poder voltar aqui depois que o livro estiver lançado. Inclusive, se tiver alguma editora interessada, só tá faltando o prefácio, que eu pedi a Rose para escrever para mim. Fala o nome do livro. Veritas Lux Mia. Para quem não entende latim, gente, a verdade é minha luz. A verdade é minha luz. Em breve, então, vamos poder acompanhar, ler, né, Gisele? Aí, com certeza. É isso.
E a gente volta aqui no Observatório, né? Quando tiver o livro pronto. Ô, Gisele, como a gente já está caminhando para o final, a gente tem, né, muitos ouvintes aí que com certeza se emocionaram com sua história, que às vezes tem também alguém da família, né, que não está num momento muito legal ali e quer conversar com você, saber mais sobre você. Você pode deixar aí seu @, seu Instagram, a pessoa pode te chamar? Claro, deixo sim. É Gisele com S, 2 L's, .coelho, _. Então, gente, sempre olhe para os outros com humanidade, né? A gente tem uma frase aí que eu leio muito, é que tratar os outros com amor, com humanidade, é uma obrigação nossa, porque a gente não sabe o que o outro passa, né? Cada um tem sua luta, cada um carrega ali, né, o seu peso, carrega, né, toda a carga de uma vida. Então, olhe para os outros com mais humanidade, né, acolha, né, ao invés de julgar. Eu acho que o Observatório de hoje falou muito disso, né, Amanda, de acolhimento sem julgamento. É isso, é um prazer, Gisele, conhecer sua história e que bom que você está aqui com a gente. Prazer é meu, muito obrigada pelo convite.